assim, de uma atenção muito especial na sexta-feira, na nossa aula de sexta-feira, está preparada assim com bastante carinho para que a gente possa entender esse governo getulista, certo? Hoje, então, nós vamos terminar Guerra Fria. Recapitulando a nossa unidade 8, certo? Nós já falamos do conceito de Guerra Fria, nós já falamos desse mundo pós-guerra, ou seja, tudo começa a ser delineado no final da Segunda Guerra Mundial, principalmente após o ataque das bombas de Hiroshima e Nagasaki, demonstrando todo o poder estadunidense, certo? E aí, geograficamente, a geografia coloca uma data a partir de 1947 e a história já nos diz que a partir de 45, no final de 45, nós já temos um novo desenho aí no mundo, que é esse mundo bipolar, né? Que é o mundo da Guerra Fria, ou seja, que vai do final dos anos 40 até o final dos anos 80, certo? 1989 é o grande marco para o desmantelamento da União Soviética, da República Socialista Soviética, ou seja, desmantelamento do próprio socialismo a partir da queda do Muro de Berlim. Então, nós já falamos da corrida aeroespacial, nós falamos da corrida armamentista, nós falamos do American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano sendo divulgado durante esse período. Falamos da questão da criação da CIA, da KGB, desses órgãos que estavam o tempo todo interessados em ver o que estava acontecendo, ou seja, em vigiar o outro, né? E saber essas informações. A gente tem que lembrar que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela tinha uma potencialidade muito grande, certo? Principalmente pessoas que tinham indivíduos lá dentro que tinham um poder de desenvolvimento tecnológico gigantesco. E há uma disputa muito grande entre a União Soviética e Estados Unidos por essas pessoas que tinham conhecimento científico. Então, quando a galera do lado lá, quando há a divisão desse mundo polarizado, né, desse mundo bipolar, quando há efetivamente a divisão por áreas de influência, nós vamos perceber que a galera que está do lado oriental vai em massa para o lado ocidental e isso vai fazer com que o lado oriental construa esse muro de Berlim, né, para que não perca também pessoas com altas capacidades, principalmente intelectuais e de desenvolvimento científico, para o lado ocidental. Também tem essa perspectiva. Então, falamos do Muro de Berlim também, falamos da questão da Alemanha, falamos da criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E paramos na nossa última aula lá na questão da Palestina e do Estado de Israel, certo? Da questão da Palestina e do Estado de Israel. Então, em 1947, a ONU tem alguns planos, a partir de 47, certo? Esse plano, com a divulgação do Holocausto, ficou muito marcado o sofrimento do povo judaico. Isso ajudou a ONU à criação, reforçou a necessidade de um projeto. Lembrando que o europeu não queria o judeu lá dentro da Europa. Tem essa perspectiva também. Então, em 48, a ONU cria o Estado de Israel, é criado em 48. O planejamento já começa em 47, já começa essa demarcação desse território. Em 48 se efetiva isso. O projeto original da ONU previa a criação de 2 estados, certo? 2 estados independentes, o Estado Árabe e o Estado Judaico. Não houve essa criação. Então, o projeto original não aconteceu. Foi criado o Estado de Israel e não foi criado o Estado Árabe. Não foi criado um Estado palestino, certo? Inclusive, gente, tem que ficar bem claro como é que ficou a divisão, efetivamente. Nós temos ali a divisão da Palestina, lá na página 56 da apostila, temos um mapinha
mostrando essa divisão. Jerusalém fica como um território de controle internacional, e, gente, porque é uma terra santa para judeus, para cristãos e para muçulmanos, então ficou como um território internacional, e os Estados Árabes ficaram com 42%, e o Estado de Israel já ficou com 56%, certo? Então, olha só, o que tem que ficar claro, que toda esta região, antes da divisão de 47 e 48 ali, 47 quando começam as divisões, e 48 se cria o Estado efetivamente de Israel. Todo esse território que está aqui demarcado no mapa, da página 56 da apostila de vocês, era todo palestino, era todo árabe. Então, historicamente, por séculos, os árabes palestinos, né, de descendência árabe, religião muçulmana, habitavam esta região. De repente, pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU chega até lá em 47, já começa a divisão, em 48 cria o Estado de Israel. Ou seja, não chega a ser 2 anos de uma total remodelação, redivisão de um território, onde mais de 50% vai ficar destinado a Israel e 42% aos palestinos. Obviamente que a reação dos palestinos foi imediata, gente. Foi imediata a reação deles. Então, o Egito, a Jordânia, o Líbano, o Iraque, o Exército de Libertação Árabe ali, eles não vão aceitar, então eles vão criar até um exército, tá? Exército de Libertação Árabe, tá? A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que vai ser depois, quem vai estar à frente, que vai se tornar muito conhecido, é o Yasser Arafat, que vai estar à frente dessa organização posteriormente. Ou seja, cria-se tudo isso porque não se tem essa aceitação, certo? Olha só, então os refugiados palestinos, eles vão ficar nesses países ao redor ali dessa criação, certo? Então, Síria, Jordânia, Líbano, né, vai receber esse grupo de refugiados palestinos. E essa discussão vai ficar conhecida como questão da Palestina, certo? Inclusive, nós estamos falando de 1948. Em 2012, olha só, em 2012, a ONU reconhece a Palestina como um Estado. Em 2012, ela vai reconhecer como um Estado, mas um Estado observador só. Tá? Não tem a criação como se tem o Estado de Israel. Não se criou o Estado da Palestina até hoje. Então, é uma região eminente de conflito. O que a gente percebe nessa região são momentos pacificadores, ou seja, momentos que nós vamos perceber uma trégua nesses conflitos, um leve armistício. O fim do conflito, nós temos o final desse conflito? Não, certo? E vamos ter possivelmente não também. Lá na apostila de vocês, no material de apoio, vocês têm no final da apostila o material de apoio. Do capítulo 8, eu gostaria muito que vocês pegassem esse material de apoio para poder entender que é bem interessante. É como se fosse uma linha do tempo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tem um mapa e tem uma linha do tempo. O meu está aqui, ó, frente e verso, certo? Às vezes de vocês está para juntar, né? Que é uma linha do tempo, falando das questões que estavam acontecendo no Oriente Médio, tá? Então, nós temos ali, em 1967, o primeiro conflito, tá? Então, o que tem que ficar claro? Esse Estado é criado, certo? E os conflitos começam a se tornar eminentes. Por quê? Porque não vão ser aceitos. O que vai acontecer? A ONU, em 47, né, vai ter esse plano. O plano efetivamente não acontece, porque ela não consegue criar os 2 estados, né, que são independentes, ela não vai conseguir criar esses 2 estados,
tá? Vão acontecer vários movimentos, e um dos mais atuantes é a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, é o mais atuante, tá? Que é fundada em 1959 e por muitos anos foi liderada por Yasser Arafat, que é o grande nome importante desse período histórico, certo? Inicialmente, eles pregavam a luta armada, certo? Com o passar do tempo, o Yasser Arafat, ele buscou negociações de outra forma, certo? Com a concretização do objetivo maior, que era criar aí o espaço do povo palestino, certo? Lembrando que até hoje não se tem a criação do Estado palestino e que a ONU reconhece como um Estado, mas somente observador, né? Então, lá nessa linha do tempo, é bem interessante, porque tem um ano de 1967, tem um ano de 1973 e tem um ano de 1978, certo? Aí tem lá, 1967. Apesar de derrotado na Guerra do Canal de Suez, em 67, o Egito estabeleceu tropas nos territórios fronteiriços a Israel e exigiu a devolução das terras ocupadas durante o conflito de 56. Olha só, uma coisa importante da gente falar. Aqui no mapa vocês vão conseguir perceber o Canal de Suez, que é um canal muito importante entre a península aqui, nós estamos falando da península do Sinai, e o Egito, certo? O Egito não aceita o que o Estado de Israel fez. Em que sentido? O Estado de Israel ficou com 56% e os palestinos com 42% do território. Mas os israelenses, eles têm um discurso muito forte, que essa região é a terra prometida deles. Então, eles não aceitaram, gente, olha que loucura, eles não aceitaram ficar com 56% do território. Eles queriam mais território ainda. Eles chegaram a dominar quase 80% do território. Então, um território que era historicamente uma região, né, em que foi dominada, não somente dominada, mas em que havia historicamente o povo palestino vivia ali naquela região. E aí a questão religiosa, ela é um pano de fundo para todas as discussões, né, gente? Ela não é a questão central, porque Israel é uma região riquíssima em petróleo, tá? Então, além de uma questão religiosa, nós temos a questão religiosa como pano de fundo, mas a questão ali, ela é muito centralizada à questão petrolífera, tá? A mesma coisa a Síria, tá? A Síria também é uma região com petróleo, tá? Então, é muito maior do que um pano de fundo. Nós temos lá na Síria o Bashar al-Assad. Por que ele não sai do poder? Por que o pai esteve no poder, ele está no poder há 40 anos com todos esses enfrentamentos que estão acontecendo dentro do país sírio? Certo? Porque é uma região petrolífera. A mesma coisa acontece na região de Israel. Então, eles não ficaram satisfeitos com 56% e foram ampliando territórios, ou seja, foram criando conflitos e, a partir desses conflitos, ganhando mais terra, mais território, e aí os palestinos começaram a se refugiar, ou seja, a perder ainda os 42% que lhes foram destinados ali pela ONU, certo? A principal ameaça egípcia a Israel foi a ocupação do Estreito de Tirã, única ligação de Israel com o Mar Vermelho. Diante das ações egípcias, Israel atacou o Egito, a Síria e a Jordânia. Olha só o poder desses caras. Israel atacou o Egito, a Síria e a Jordânia, conquistando um vasto território. O conflito ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, por ocorrer entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. Ou seja, além de eles terem, da ONU, criar o Estado de Israel com uma intervenção estrangeira, eles não aceitam e dominam um vasto território. Ou seja, eles vão entrar em conflito com o Egito, eles vão entrar em conflito com a Síria, eles vão entrar em conflito com a Jordânia, e o Egito, a Síria e a Jordânia vão perder territórios. Tem alguns documentários que falam sobre isso, que são muito interessantes.
Eu vou tentar achar esse documentário, esse é um documentário mais antigo, mas ele tem uma perspectiva muito legal, é do mesmo cara que fez o documentário Tiros em Columbine, que fala da questão do armamento nos Estados Unidos. O mesmo cara que fez esse documentário Tiros em Columbine, ele fez um documentário falando dessa questão de Israel e falando dos Estados Unidos, que os Estados Unidos patrocinou os israelenses. Então, é claro, né, gente, que sozinhos eles não iam conseguir entrar em disputa ali com o Egito, Síria e Jordânia e ganhar todo esse vasto território se não tivesse um apoio estrangeiro, um apoio de gatilho forte, né? Então, vai falar, esse documentário é bem legal, eu vou achar o nome e vou colocar no grupo para vocês, quem quiser assistir, que ele vai dizer desse patrocínio, ele vai mostrar, né, o patrocínio de armamento feito pelos Estados Unidos a Israel, certo? Que é bem interessante, assim, a perspectiva de pensar dele, é bem legal o documentário. E aí, olha só, continuando na linha do tempo, percebendo a linha do tempo, nós temos mais um mapa. Israel, territórios ocupados após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então, olha só, no mapa, quero que vocês percebam, nós temos primeiro o território de Israel em 49. Percebam ali o território de Israel em 49, um marronzinho mais escuro. E aí depois os territórios ocupados por Israel depois da Guerra dos 6 Dias. Toda a península do Sinai foi ocupada, tá? Certo? A Cisjordânia foi ocupada. Então, olha a quantidade de territórios já em 67 dominados pelos israelenses. Entendam que esse conflito todo foi criado em virtude da criação do Estado de Israel e para além disso, né, para além da criação do Estado de Israel, o desrespeito por parte dos israelenses ao território que foi definido. Eles ainda ficaram com 56% quanto a 42%, não se sentiram satisfeitos e foram angariando cada vez mais territórios. Aí, olha, em 73, as conquistas territoriais israelenses não trouxeram paz à região. No dia 6 de outubro de 73, o dia do Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, né, para os judeus, Síria e Egito atacaram Israel e recuperaram parte dos territórios que tinham perdido durante a Guerra dos 6 Dias. A Síria retomou parte do território das colinas de Golã e o Egito a Península do Sinai. Diante da possibilidade dos conflitos no Oriente Médio se generalizarem, os Estados Unidos e a União Soviética intervieram com o objetivo de estabelecimento de paz na região. Então, como o negócio ficou de forma eminente naquela região, tá? Houve uma intervenção tanto dos Estados Unidos contra a União Soviética com o objetivo de pacificar essa região, porque estava tomando uma proporção gigantesca, né? Aí, olha, 78. Em 78, com a assinatura do acordo do Camp David, o presidente estadunidense conseguiu estabelecer um acordo de paz entre Egito e Israel, certo? Então, ali, o principal conflito que era entre Egito e Israel, porque o Egito perdeu aqui, esse canal de Suez foi fechado para o Egito, e isso para o Egito era terrível, tenebroso, e aí por isso esse conflito se tornou muito forte. Então, essa assinatura ela era muito importante. Não foi o fim do conflito, não. Foi para que ele não se tornasse um conflito generalizado dentro do Oriente Médio. A Organização para a Libertação da Palestina é um movimento que existe até os dias atuais, certo? A região ali da faixa de Gaza, certo? É uma região altamente militarizada e conflituosa. Há uns 5 anos atrás, aproximadamente, o negócio eclodiu lá. Nós víamos notícias diariamente dos problemas que aconteciam na faixa de Gaza. Prof, acabou? Não, não acabou. É que a mídia, hoje, dentro do processo midiático, quando a gente liga a TV, ou enfim, a gente vê o que falar agora somente, exclusivamente, a mídia está trabalhando, a questão
as questões ligadas ao coronavírus, né, e seus desdobramentos a partir disso, né, desse viés. Mas a gente não ouve mais falar da Venezuela. Então, a crise da Venezuela acabou? Claro que não. A população ainda continua passando fome? Sim. A população ainda continua no processo de miserabilidade dentro da Venezuela? Sim. O dinheiro continua desvalorizado? Sim. Tá? Mas a mídia acaba não nos trazendo essas informações. Como na região da faixa de Gaza continua militarizada? Sim, eles continuam com problemas israelenses versus palestinos? Sim, né? Agora nós estamos vamos dizer assim, num armistício. No armistício, em que sentido? Essas provocações não estão de forma tão eminentes, mas elas estão acontecendo. Então, qualquer situação de um palestino capturar um israelense ou vice-versa é motivo para eclodir qualquer conflito e ataques que acontecem de forma eminente nesta região. Então, uma região altamente militarizada, né? Com ataques que acontecem, né? Além de tudo isso, é uma região em que a gente vai ver a presença do Estado Islâmico. Então, a Organização para a Libertação da Palestina é um movimento, que é a OLP, mas nós temos dentro ali toda essa região o Estado Islâmico, né, que é um outro segmento que também disputa poder. A gente chama de conflitos sectários. Ou seja, são conflitos dentro de conflitos. Então, eu tenho a questão de Israel, eu tenho a questão da Palestina, eu tenho uma questão que é a questão religiosa, preeminente ali, o viés religioso. Eu tenho o Estado Islâmico ali dentro também. Aí nós temos o Hezbollah, nós temos outros movimentos também e outros grupos terroristas que estão ali todos linkados naquela mesma região, que disputam poder, que disputam a questão do petróleo. Alguns anos atrás, nós tínhamos a presença dos Estados Unidos também naquela região, com a questão e da discussão, principalmente no governo Bush, certo? Que era uma discussão em que havia, né, da produção de armamento bélico, de armamento nuclear que havia em Israel. Então, os Estados Unidos foi um país que apoiou militarmente Israel. Os Estados Unidos foi um país que patrocinou Israel em vários momentos históricos, e foi o mesmo país que invadiu Israel, olha como é incoerente, né? Que invadiu Israel, dizendo que Israel tinha armamento de produção de armamento nuclear. Então, quando os Estados Unidos militariza Israel, vai para lá, vai com todo o exército, né, para acabar com a figura do Saddam Hussein também, tudo isso está acontecendo em toda essa região ali do Iraque, a região de Israel, é uma região extremamente, historicamente, é bem interessante pensar isso, é a região lá da Terra Prometida, né, da história, certo? Canaã, que seria, e é uma região altamente militarizada, com disputa de poder, certo? E é uma região extremamente conflituosa, em que quem mais sofre é a população civil que mora ali, né, que habita aquela região e que sofre com ataques de homem-bomba, que sofre com o Estado Islâmico, que sofre com a disputa entre israelenses e palestinos, muito parecido com algo que acontece também na Síria, que é esse conflito sectário, né? Conflitos dentro dos próprios conflitos. Muito bem. Então, além dessa questão do Estado de Israel, outra questão importante do período da Guerra Fria também é a criação do Estado do bem-estar social. Quero que vocês deem uma atenção especial a esse discurso, porque é um discurso, é uma perspectiva muito importante que foi muito utilizada e é ainda utilizada por governos populistas, tá? O que foi a criação do Estado do bem-estar social? A gente tem que lembrar que a Europa estava vivendo daí um pós-guerra. Se a gente está falando que a Europa está vivendo um pós-guerra, que vamos dizer, final da década de 40, início dos anos 50,
era importante criar direitos básicos, direito à saúde, direito aos trabalhadores, auxílio no caso de desemprego, auxílio doença, enfim, os direitos básicos. E foi o que foi criado na pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o Estado do Bem-Estar Social foi uma política econômica criada no pós-guerra com direitos básicos à população, adultos e crianças, certo? Direitos à saúde, ao trabalho, a questão da educação básica, a ideia de universalidade do ensino, né, gente? Então, isso é historicamente recente, né? O que era o ensino para uma pequena parcela da população? Isso foi durante a história, até a contemporaneidade, o início da contemporaneidade, você tem a escolaridade, a ideia de escolaridade para um pequeno grupo. Aí, posteriormente a Segunda Guerra Mundial, você tem uma discussão de universalização do próprio ensino, certo? Então, essa política econômica foi denominada Estado do Bem-Estar Social. É claro que, historicamente, a gente percebe que o Estado do Bem-Estar Social já foi utilizado como viés político. Era uma política que, naquele momento, era importante, a criação de empregos, era importante criar um amparo para quem estivesse desempregado, certo? Por exemplo, estamos vivendo esse momento pandêmico, né? Dentro de uma perspectiva de Estado do Bem-Estar Social, a gente tem a perspectiva do governo, né? Dar uma margem ali, uma ajuda de custo a uma população que não está empregada, certo? Isso é uma política econômica que pode ser encaixada dentro de uma perspectiva do Estado do Bem-Estar Social. Então, eles eram vistos, o Estado do Bem-Estar Social, ele era visto como, vamos dizer assim, não como um gasto, mas como um investimento. Tá? Então, era visto não como um gasto naquele momento, mas como um investimento aí naquela população, né? Para que não houvesse uma estagnação econômica. Era esse o principal objetivo, não haver estagnação econômica. Nós vamos ter, por exemplo, dentro do país inglês, como é que é o nome dela? Eu vou lembrar o nome dela. Que é a Dama de Ferro, conhecida como Dama de Ferro. Esqueci o nome dela, gente. Quando lembrar, eu falo. A Dama de Ferro inglesa, ela ficou conhecida porque ela não aceitava a política do Estado do Bem-Estar Social. Ela não acreditava nessa política econômica. Ela defendia uma política liberal em que não houvesse a política do Estado do Bem-Estar social, certo? Então, ela fazia essa defesa, né? E aí que, gente, essa política, então, foi usada, sabe por quem? Muito utilizada no Brasil, por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai usar essa política do Estado do Bem-Estar social, como uma política econômica, né? Essa criação de direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas no Brasil, eles datam a partir ali do final já da Segunda Guerra Mundial. Então, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, a partir da década de 40, o Brasil começa a caminhar numa discussão de legislação trabalhista, que na época era vista como uma das leis mais à frente do seu tempo, uma das melhores leis trabalhistas mundiais. Até hoje, a consolidação das leis trabalhistas está baseada nesta de 43, com algumas nuances, com algumas mudanças nos últimos anos, né? Mas, quando foi constituída em 43, era considerada uma das melhores legislações ligadas ao trabalhador, de benesses ao trabalhador. Então, criação de salário mínimo, 13º salário, licença maternidade, licença saúde, fim do trabalho
infantil, a ideia de hora extra, né? Licença maternidade que não se tinha, né? Tudo isso é criado na década de 40 no nosso país, no governo getulista. A gente vai perceber depois o porquê que ele vai criando toda essa série de legislações trabalhistas, né? Porque ele vai ser conhecido como benemérito, aquele que faz o bem. Benemérito é aquele que faz o bem. Tá? Dentro de uma política do Estado do bem-estar social, mas que não é uma política que acontecia só no nosso país. Então, entendam que é uma política que advém de um momento histórico vivenciado na Europa, certo? De crise social, não é só uma crise econômica que está sendo estabelecida. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de crise econômica, ela se desdobra, se remodela, se reorganiza para uma crise que não é só econômica, e sim também social. Se eu tenho uma crise econômica, eu vou ter problemas sociais à mostra, né? Nós estamos vivendo agora um momento pandêmico e também de crise econômica, sim, mas essa crise econômica está demarcada, está muito visível em algumas áreas específicas que vão ser desdobradas a questão social, ou seja, quando é necessário que o governo intervenha com uma ação como esta do apoio ali de R$600 ou R$1.200 para quando nós temos a figura feminina como provedora da casa, é porque nós estamos o quê? Com um problema social, que advém de uma pandemia vivenciada, que vai gerar problema econômico, que tem o seu desdobramento nas questões sociais. Então, o estado do bem-estar social que faltava eu estar explicando para vocês, certo? Lá na página 58, a gente tem a hora do estudo, na página 58, certo? Página 58. Aí eu vou só falar, a primeira aqui, a número 2, é discursiva. Só quero explicar a discursiva ali, porque depois a Jacina lá, a prof coloca para vocês o gabarito depois lá. Mas a discursiva é a número 2. A número 2 fala assim: a respeito da questão da Palestina, cite 2 fatores que levaram o plano da ONU em 47 a não ser totalmente concretizado. Lembra que o plano da ONU em 47 era criar 2 estados independentes, a criação do Estado de Israel e o Estado palestino, que fossem independentes, né, mas que tivessem na verdade, uma integração econômica, fossem independentes, principalmente no aspecto cultural, mas tivessem integração econômica. Isso não ocorreu, foi criado só o Estado de Israel, e com o desdobramento da criação do Estado de Israel, né, Israel quis ampliar seu território e gerou inúmeros conflitos, né? Então, a não criação do Estado palestino, né, gerou, por exemplo, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que é onde vai discutir a criação do Estado palestino, né? E aí por vias armadas. Depois, quando nós vamos ter a figura do Yasser Arafat, ele vai até ganhar o prêmio Nobel, por quê? No sentido de pacificar, porque ele vai ter um discurso pacificador. Então, ele que vai acalmar os ânimos e vai tentar, através do diálogo e da pacificação, reorganizar esse momento, certo? Ou seja, a partir do diálogo, né, tentar solucionar esses problemas. Ele consegue algumas conquistas que são muito interessantes, mas não na sua totalidade, obviamente. Pessoal, vou colocar o gabarito das outras questões ali no grupo de vocês e vou pedir um trabalho. Então, vocês vão fazer as trilhas dessa unidade e vai ter mais um trabalho sobre esta unidade que é para sexta-feira, certo? Vou colocar lá no grupo o trabalho que vocês que deverão fazer para entregar na sexta-feira, certo? Então, oi, fala, Sofia. Não é quinta? Ah, é quinta? Sempre me confundo a aula com vocês, não tem problema. Então é quinta.